Prepare-se para entrar no mundo de filmes cancelados da Disney. Preparem-se para enlouquecer. Galinho Chicken Little 2 foi cancelado por ser um filme considerado horrível. Eu vacilei. E até mesmo A Família do Futuro 2 se tornou uma sequência perdida. Ah, é o Viajante do Tempo? Então prova! Todos os filmes dos quais a gente vai comentar aqui hoje estão nas profundezas do castelo do Mickey Mouse. A Disney cancelou e escondeu da gente. E eu sei que você quer descobrir o motivo. Por que elas foram canceladas? O que aconteceu com esses filmes perdidos? Bom, você vai descobrir basicamente tudo sobre as continuações perdidas da Disney nesse vídeo daqui. Olá, eu sou o Matheus Jusinski, o cara do chapéu coco Jusenei. E nos anos 2000, o que acontece? A Disney, ela lançou uma penca de sequência dos seus filmes mais famosos para VHS, para DVD. E essa foi uma estratégia adotada pela Disney porque a compra de filmes era tipo streaming hoje em dia. Sabe, você assina streaming, na época você comprava o filme. Quando clássicos da Disney, tipo Rei Leão, começaram a ter o Rei Leão 2 e 3, Aladdin, tinha o Aladdin 2 e 3, que era sereia, tinha o 2 e o 3, as pessoas elas viam aquilo na locadora, viam no mercado, compravam. Então o lucro era muito alto. No entanto, nem todo filme da Disney chegou a ganhar uma continuação. Porque basicamente quando a Disney comprou a Pixar, John Lasseter, né, um dos fundadores da Pixar, ele basicamente se tornou o vilão das continuações. Ele cancelou quase tudo. E a gente vai começar por uma das que eu fico mais triste de ter sido cancelada. Família do Futuro 2. Pra onde a gente vai? Pro futuro! A Família do Futuro, quando o Lewis ele é largado na frente do orfanato para adoção, ele cresce, não é adotado, até que ele tem a ideia de criar uma máquina que vai fazer ele lembrar da sua mãe. Porém, na feira de ciências, a sua invenção é sabotada pelo cara do chapéu coco, o que faz com que um menino do futuro leve o Lewis até o futuro, para que ele conserte essa invenção. Caso contrário, um caos pode acontecer pelo espaço-tempo. Eu nunca achei que fosse possível poder viajar no tempo. E olha eu aqui, eu tô no futuro. Infelizmente, A Família do Futuro ela foi um fracasso pra Disney na época. O filme faturou 169 milhões, tendo um orçamento de 150 milhões. Sabe? Então um lucro quase inexistente aqui. E mesmo que atualmente, sabe, as pessoas elas tenham tornado A Família do Futuro um filme cult, ele foi bem representado, começou a ser valorizado no decorrer dos anos. Na época, esse foi um filme que a Disney considerou um grande fracasso, sabe? Não valia a pena continuar a história dele. O que fez com que Família do Futuro 2, o primeiro encontro, fosse deletado. Não! E sim, esse é um filme real, ele iria acontecer. E pra vocês terem uma ideia, eu até conversei com o diretor do filme, Stephen Anderson, no Twitter. O diretor de um dos filmes que me inspirou a escrever o meu livro de viagem no tempo, ele me respondeu. Eu tremia assim, meu Deus. O cara me respondeu. Ai, meu Deus, me respondeu. Que é assim. Não creio. Segundo os rumores, essa sequência ela teria acompanhado a fase de adolescência do Lewis até a sua vida adulta, né? O seu primeiro encontro, que é como o subtítulo sugere. Porque depois dele ter sido adotado pelos Robinson, a gente teria uma expansão desse universo, veria como ele criou o Wilbur e tudo mais. E até mesmo, já que é um filme de viagem no tempo, a gente poderia ter um foco na vilã Doris, né? O chapéu coco se revoltando contra a família do Lewis, né? Viajando no tempo, criando um paradoxo. Cara, seria uma coisa muito interessante, eu confesso, sabe? Eu entendo. Em 2024, o Stephen Anderson, ele fez uma postagem no Twitter, né? O Stephen Anderson, pra quem não sabe, é o diretor da Família do Futuro. E ele falou assim, ó, pra mim, Família do Futuro 2 seria tanto uma continuação quanto um prequel, né? Que é uma história que se passa antes. Uma continuação da história do Lewis e um prequel do Wilbur, né? Que vai mostrar um pouco como que o Wilbur cresceu e tudo mais. E aí um usuário falou, né? Essa ia ser uma sequência direta pra Home Video, que nem aquelas sequências que eu comentei, né? A Disney, ela produzia muitas sequências pra VHS, pra DVD. Era um mercado lucrativo, né? As pessoas pagavam pra ver um filme que elas viram no cinema por um preço muito mais barato pra ter na própria casa. Então essa seria a ideia. Fantástico! Ótima ideia! Só que ela foi cancelada pelo John Lasseter. E aí o Stephen Anderson respondeu, isso está correto? E eu vi o esboço, né, do pitch, que seria tipo um esboço de como que seria mais ou menos a animação. E aí olha só, o Jusenei, né, eu fui lá no Twitter e perguntei pra ele: olá Stephen, como vai? Gostaria de saber se você poderia compartilhar conosco alguma arte, storyboard, pitch ou ideia inicial da
da Família do Futuro 2. E eu realmente quero criar um vídeo no YouTube sobre isso. E aí o Stephen Anderson respondeu que ele não teve nada a ver com a sequência da Família do Futuro. E eles deram só um esboço pra ele uma vez, pra ver como que tava ficando. Então sim, o filme estava sendo produzido, isso é oficial, mas ele não acredita que tenha passado dessa fase, né, da fase de esboço. Pediu até desculpa por não poder ajudar mais. E ainda tive a oportunidade de dizer que o seu filme foi uma das inspirações pro Era Uma Vez um Mistério no Tempo, galera. Ó, foi muito legal, sabe? Porque o cara do Chapéu Coco, né, do meu livro do Mistério no Tempo, você já sabe, né, completamente um nome inspirado no cara do Chapéu Coco da Família do Futuro. O cara do chapéu coco. E se você ainda não conhece e é fã de Viagem no Tempo, assim como eu, né, sou um maluco das viagens, sou bitolado das ideias das viagens no tempo, esse daqui é o meu livro de Viagem no Tempo. É um livro, né, já deixa eu adiantar aqui, completamente ilustrado, entendeu? Ele é um filme. Ele é literalmente, quando você lê esse livro, você vai ver que você tá vendo um filme. Você tá vendo um filme, só que escrito é muito fácil a leitura. E a gente acompanha a história do Eloy Patterson, um menino que encontra a TV do avô dele. Toda vez que ele coloca um filme, ele é puxado pra dentro dos filmes favoritos e consegue viajar no tempo. Quando a fita colocou no seu filme favorito, ele entrou. Era uma vez um mistério no tempo. Infelizmente, Família do Futuro 2 foi cancelada, mas o Mistério no Tempo 2 está confirmado para 2025. Então, isso daqui já significa que esse livro está sendo muito amado pelas pessoas, galera. Continuação confirmada, avaliações excelentes. E eu sei que tem muita gente que vem aqui, livro de youtuber, eu não quero ler. Galera, eu prometo pra você, entendeu? Inclusive, se você ler, se você não gostar da história, que eu acho que é muito difícil, você pode ir lá na Amazon e pedir o seu dinheiro de volta, entendeu? Você pode fazer isso se você quiser. Mas eu te garanto que você não vai fazer. Por quê? Porque essa história aqui vai te prender. Você vai ler, vai chegar no final e ficar, meu Deus, eu não esperava isso, porque sim, as pessoas elas não esperam. E eu não posso te falar mais do que isso. Eu não posso falar e dizer, botar a história na sua cabeça. Você tem que ler. Tem que ler pra você entender do que eu tô falando. E por que as pessoas estão falando que é tão legal esse livro? Quando eu cheguei no final, tanto de plot twist que tem esse livro, me fez dar uma nota 10 pra ele. Se tornou meu livro favorito. Então eu tô deixando o link aqui na descrição pra você conhecer o Mistério no Tempo. Bom, por que a Família do Futuro 2 ela foi cancelada? Foi cancelada pelo vilão das sequências, John Lester. Eu seguro, vai buscar ajuda. Esse cara basicamente ele cancelou todas as sequências que vieram depois de 2006. No entanto, aqui até pode ter sido uma boa ideia, sabe? Apesar de que eu gostaria muito de ter visto uma Família do Futuro 2, não sei se teria sido eficiente como o primeiro foi. Pois, como o próprio Stephen Anderson disse na resposta pra mim no Twitter, ele não estava envolvido no filme. E as sequências pra VHS da Disney, elas sempre eram de baixo orçamento. Então, a gente provavelmente ia ter um 3D super genérico. Sabe, talvez até uma história genérica. Tudo bem, a Cinderela 3, que é um filme direto pra VHS, é uma continuação da Disney e tem Viagem no Tempo, é uma história muito legal. E poderia ter sido o caso da Família do Futuro 2. Mas essas continuações lá no começo dos anos 90 e 2000, elas não eram produzidas pela Disney, elas eram produzidas pelo Disney Toon. Era uma divisão que fazia continuações da Disney. Então era muito mais barato, sabe? Não tinha o mesmo empenho, não tinha a mesma direção, não tinha o mesmo cuidado, porque era tipo, é isso aí, sabe? É como se fosse uma sériezinha de TV sendo lançada em VHS para as pessoas comprarem e isso aumentar o faturamento da Disney. Só que o John Lester, que cuidava da divisão criativa da Disney na época, né, que ele tinha sido promovido, ele acreditava que não seria uma boa ideia e cancelou a Família do Futuro 2. Isso? Quer ver o que eu faço com isso? Você tá maluco? Mas aprovou Aviões 2, né? Vai entender, mas enfim, vamos lá. Vamos falar agora do Galinho Chicken Little 2, outra animação injustamente cancelada por John Lester. O Galinho Chicken Little 2. Eu vacilei. Foi um deslize sem reprise. Em outubro de 2024, storyboards do Animatic perdido de Galinho Chicken Little 2 vazaram na internet. Até pouco tempo atrás, essa continuação aí, ela era meio que considerada uma lenda urbana, sabe? Todo mundo fala, Galinho Chicken Little 2, isso daí era lenda urbana. Agora, com esse vazamento, podemos comprovar que sim, Galinho Chicken Little 2 ia ser um filme que ia acontecer. No filme original, o céu estava caindo. E aí o Chico Liro, ele ficou maluco das ideias, né? Tipo, o céu tá caindo. E aí, na verdade, era uma avelã. Começaram a chacotar ele. O que é? O que é? O céu tá caindo! O céu tá caindo! Até que um dia realmente o céu caiu. Só que ninguém mais acreditou no Galinho Chicken Little, né? Virou uma piada. Então ele e os
amigos teriam que sozinhos agir para impedir uma invasão alienígena. Essa foi uma animação que faturou 314 milhões de dólares, tinha sua sequência confirmada, mas também foi cancelada por John Lasseter. O quê? E por que o John Lasseter tinha esse poder aí de ficar cancelando? Porque quando a Disney e a Pixar elas se fundiram, ele recebeu esse cargo de cuidar das animações, né, de supervisionar as animações criativas. Porque pensa só, a Pixar fez um monte de sucesso naquela época. Toy Story 1, Toy Story 2, Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis. Então o cara, ele veio, ele sabia o que ele tava fazendo. Então ele olhou pro Galinho Quer Little, que ele particularmente não gostava, ele achava que era um filme besta, falou, não vai lançar esse filme aí, esse filme é uma porcaria. Basicamente falou pra eu desaparecer. E na história, na sequência do Galinho Quer Little, a gente ia se encontrar num triângulo amoroso. O Galinho Quer Little, ele ia estar namorando a Pata Feia, para a qual ele se declarou no primeiro filme, mas na cidade ia surgir a ovelha Rafaela, uma atraente moça francesa. E aí o filme ia focar na Pata Feia tentando se livrar da ovelha Rafaela. Enquanto os aliens do filme original viriam pedir ajuda pro Galinho Quer Little. Essa é a história oficial, tá? Isso aí não é rumor, isso aí é o que realmente mostra nos animatics e tudo mais. E com todas essas informações que a gente tem, cara, eu acho que seria um filme legal. Sabe, olhando assim, putz, um romancezinho, uma briguinha entre Pata Feia e não sei o que. Ele, cara, ia ser divertido, sabe? Daria. Seria aquele tipo de continuação comfort pra você assistir. Só que o John Lasseter, ele viu o roteiro como um romance adolescente genérico, sem a mesma criatividade do filme original. Então por isso que ele mandou pro lixo o filme. Sabe, disse, não vai fazer isso daí. Cancela que a gente vai investir o dinheiro em outro projeto. Eu vacilei. Ele, na verdade, como eu falei antes, ele achava que o Galinho Quer Little nem deveria ter existido. Achava que era um filme besta. Mas aí, lembrando, né, ele lançou Aviões 2. Que ele achava que era bom. Nós somos inúteis. Então o filme foi cancelado e a Disney decidiu investir esse dinheiro em outros projetos que eles acreditavam mais. Então filmes como Detona Ralph e Enrolados surgiram por conta dessas decisões. Tanto que depois a Disney parou de lançar a continuação, sabe? Parou de lançar porque não valia a pena. O mercado já estava mudando. E até mesmo continuações, às vezes, elas estragavam a imagem do original. Porque o original era muito bom e aí você tinha um filme completamente bizarro, tipo A Bela e a Fera 2. Não tinha nada a ver, sabe? Que era um filme ruim. No entanto, existe uma pseudo-continuação do Galinho Quer Little, que é o Ace in Action, que é uma história de videogame que lançou lá em 2006, depois do primeiro filme. E ele é um jogo que ele foca no alter ego do Galinho Quer Little, né? Como se ele fosse um comandante espacial. Algo tipo parecido como a Pixar fez com Os Incríveis 2, né? Que não teve a continuação durante muitos anos. E antes de lançar Os Incríveis 2, eles tinham o The Incredibles Rise of the Undermind, que era uma continuação do filme original em formato de jogo. E o Galinho Quer Little foi a mesma coisa, né? Era um jogo que continuava a história do filme, que não necessariamente é uma continuação. Infelizmente nunca tivemos nenhuma continuação, mas esse jogo é alguma coisa, né? Muda de assunto, tá? Dumbo 2 seria uma animação dirigida por Robert C. Ramirez. E o Dumbo 2 era um filme que seria lançado diretamente pra VHS. Dumbo 2 está cheio de novas personagens, cada um gostando dele de uma maneira especial. É uma história sobre perceber a importância da amizade, que um amigo está sempre presente e ajudando você. Olha só isso que curioso, né? Mesmo que as sequências, que nem eu citei, A Bela e a Fera 2, que era meio bizarro, ou qualquer outra continuação que era bem esquisita, porque geralmente as continuações da Disney, elas eram um pouquinho esquisitas por conta do orçamento, elas eram um sucesso, porque as pessoas gostavam de ver aqueles personagens, sabe? Ah, revisitar o filme que eu vi tanto. Então, o Dumbo, ele ia ter uma qualidade inferior ao original. Em 2001, quando a Disney, ela relançou o Dumbo pra DVD, né, como uma edição especial, o trailer do Dumbo 2 saiu, sabe? Eles eram um making off mostrando, estamos fazendo Dumbo 2. E as pessoas ficaram, caramba, vem aí o Dumbo 2. E aí depois foi cancelado. Nunca mais comentou do Dumbo 2. A história que estamos fazendo é toda nova, mas vai ter o mesmo sabor e sentimento da versão antiga. Estamos continuando nossa história como se fosse 1 ou 2 dias depois do original. Os filhotes acidentalmente se perdem do resto do circo e acabam na cidade grande. Eles querem ter essa liberdade, mas também têm que descobrir como vão voltar para casa. Só que o curioso é que esse projeto, ele tava nas fases iniciais. Ele nunca chegou a realmente ser produzido. É que nem a Família do Futuro 2, tá? Tinha lá a ideia de produzir e tudo mais, mas nunca chegou a ser produzido. E a principal razão do cancelamento do Dumbo 2 foi que a Disney, ela mudou de estratégia. E eles não queriam mais fazer continuações, porque as continuações, elas faziam uma antipropaganda muitas vezes pro produto original. Que nem Branca de Neve, Pinóquio e Dumbo, eles são os clássicos da Disney, a trindade, os primeiros filmes deles. Então eles nunca mexeram nesses aí, porque eles tinham medo de estragar, sabe? De mexer
mantendo um legado de um filme original, um filme que tinha muito carinho para as pessoas, então eles preferiram não fazer o Dumbo 2, que tinha um roteiro genérico, que ia ter uma animação inferior à do primeiro. Imagina só, filme de 40, uma animação dos anos 2000 ia ser inferior. Inaceitável isso daí. Então a ideia do Dumbo 2, ela foi simplesmente abandonada, e a Disney decidiu não fazer mais nenhuma continuação, tornando todas essas que eu comentei continuações perdidas da Disney. Eu esqueci de alguma continuação? Provavelmente eu devo ter esquecido, mas se você lembra de alguma, deixa um comentário aqui me contando. Pede parte 2, porque quando você pede parte 2, aí a gente faz, né? Principalmente porque esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de pesquisa, de um roteiro. E antes de ir embora, confere esse vídeo aqui, onde eu falo sobre as continuações perdidas da DreamWorks. Tipo, tem um filme bizarro do Shrek, sabia dessa? Clica aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!